Olá, meu nome é Laércio, eu sou editor deste canal e vou falar hoje um tema que gera muita controvérsia. Porém, você precisa estar em harmonia com a Bíblia. Infelizmente, nesses últimos anos para cá, talvez uma década, muitos pastores evangélicos começaram a migrar para o movimento messiânico. E, de repente, começaram a adotar o nome judaísmo messiânico. É uma incoerência, uma coisa sem pé, sem cabeça. Não existe judaísmo messiânico. No passado, quando eu ouvi essa frase vinda dos ortodoxos, eu fiquei indignado. Como não? Eu sou do judaísmo messiânico. Porém, na minha santa ignorância, eu não entendi. Por ser judeu, eu entendia que não existe judeu messiânico. Na verdade, o que eles queriam dizer é que o judaísmo é incompatível com a crença de Yeshua. Os fariseus, em outros vídeos que eu já fiz aqui, foram a base do judaísmo a partir do século II, porque até o século II não existia nenhuma religião chamada judaísmo, existiam seitas. Esse meu livro, aqui você vai encontrar explicando em detalhes cada seita. Mas vou falar aqui para você rapidamente. Os saduceus, que eram os sacerdotes. Os fariseus. Haviam várias facções dos fariseus, entre eles essênios, zelotes, sicários, enfim. Tinha também os betusianos. Enfim, eram mais de 20 seitas. Não vamos nos prender muito nisso agora. Com o término da guerra, os romanos fizeram um acordo. Os fariseus detinham as sinagogas daquela região. Segundo Flávio Josefo, havia 4.000 sinagogas. Apenas 6.000 fariseus. A maioria dos judeus não eram fariseus. Porém, no sábado, eles se encontravam lá para bater um papo, discutir um pouco de Torá. A adoração era feita no templo. Com a destruição do templo, as pessoas começaram a migrar e fazer as suas rezas na sinagoga. Mas a sinagoga nunca foi um templo de adoração. Ela era um local de encontro, de discussão. Uma escola, vamos dizer assim. Como havia a escola dos profetas, havia a sinagoga, assembleias, né? Eclésia, como você preferir. Muito bem. Mas isso não vem ao caso. E o que acontece? Os fariseus foram os que mais perseguiram os seguidores de Yeshua. Nós lemos em Atos dos Apóstolos que os seguidores de Yeshua eles eram chamados por dois nomes. Seguidores do caminho, seita do caminho e seita dos nazarenos. E eles eram perseguidos, eles eram desconsiderados. E agora eles, ao mudarem a chave e partirem ser chamado judaísmo, né, eles vão criar sua própria caminhada. Porém, nós vemos aqui hoje que existe, nesses ex-pastores, principalmente aqui na minha região, eu estou aqui na região oeste de São Paulo, tem aqui umas 3 sinagogas, tudo ex-pastores. Não tenho nada contra os pastores, pelo contrário. Não tenho nada contra ninguém. Eu acho que cada um deve seguir os seus caminhos. Só que eles viraram a chave e se auto-intitularam rabinos, adotaram nomes hebraicos, mas o nome deles não são esses, né? Uma falsidade ideológica sem necessidade, porque eu me apresento com o meu nome, não tenho problema com isso. Porém, eles estão fazendo práticas que contrariam totalmente o que Yeshua ensinou. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, nos fala do Concílio de Jerusalém, que foi estabelecido por um simples motivo. Os fariseus começaram a se infiltrar no meio dos seguidores de Yeshua. E eles eram chamados de judaizantes. E eles queriam que os messiânicos seguissem as regras rígidas do farisaísmo. Yeshua sempre foi contra eles. Em Atos, no capítulo 15, no versículo do 1 em diante, nós vamos ver ali o grande concílio que vai definir regras básicas de como proceder.
Então vou pedir a você que, se puder acompanhar a leitura, eu não vou ler vários versículos, porque nós temos aqui cerca de 12 versículos. Eu vou colocar na descrição, depois você vai lá na descrição, leia, estude e tire as suas conclusões. Não quero que acredite em mim, mas acredite na palavra. Em Atos capítulo 15, nós vemos o seguinte, versículo 1 ao 21. Não vou ler tudo, óbvio. Então, alguns que vinham da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes conforme o rito de Moisés, não podereis ser salvos. Como Paulo e Barnabé tiveram uma discussão e contenda não pequena com eles, resolveram que subisse Paulo a Barnabé e alguns outros, entre eles, para Jerusalém. E ali, Paulo e Barnabé vai até os outros apóstolos e coloca a questão. Aqueles judaizantes estavam obrigando as pessoas a se circuncidar. Né? E aí o que acontece? No versículo 11, lemos assim: mas cremos que pela palavra, pela graça de Jeová e de nosso Senhor Jesus, somos salvos, assim como eles. Então, se você ler do versículo 6 em diante, você vai ver o posicionamento dos apóstolos. E eles vão definir que aqueles que chegavam à congregação dos seguidores da seita do caminho ou seita dos nazarenos, eles não precisariam se circuncidar. Eles deveriam estudar aos sábados a Torá, para conhecer os princípios básicos do povo de Israel. Quando o judaísmo messiânico não existe, é porque é incompatível. Em Mateus, olha só o que diz aqui, Mateus, capítulo 15, versículo 3. Respondeu Jesus e disse-lhes: porque também vocês são transgressores dos mandamentos de Deus por causa da vossa tradição. Eles questionavam por que os discípulos não faziam aquela lavagem das mãos, que não existe na Torá. Não é essa ordenança. E diziam que eles estavam transgredindo a tradição dos anciões. E Yeshua diz: vocês transgredem a Torá. Em Mateus 23, 33, ele diz assim: a vocês está reservado o inferno por causa das vossas tradições. Vocês obrigam as pessoas a fazerem, mas vocês não querem fazer. Porém, nós vamos continuar na nossa leitura. E eu vou pedir que você abra em Colossenses, no capítulo Colossenses capítulo 1, 14. Vamos ver o que Rav Shaul, ou Saul, Paulo, como você preferir, não importa. O que ele diz aqui? Vamos lá. Colossenses 1, 14. Continuando. Em que nós temos a redenção, a salvação, por meio do seu sangue e o perdão dos nossos pecados. A partir do momento que eu quero restaurar a minha vida, se eu tento resgatar o velho sistema que era utilizado desde o Sinai até a cruz, o sacrifício de animais, eu anulo a morte de Cristo. Nós temos aqui diversos textos. Nós temos Gálatas, nós temos Romanos, nós temos 1 João, temos Efésios, nós temos Coríntios. Porém, eu não vou ler tudo, que é muito grande, mas eu vou explicar para você. Yeshua, ele é o sacrifício perfeito. Com a sua morte, alguns mandamentos que eram praticados para que a pessoa pudesse ser salva deixaram de ter valor. Se encerrou, tornou-se inativos. Então nós temos o primeiro mandamento ali que encerrou-se, que era o qual? O sacrifício do cordeiro de Pêssar. Se você matar um cordeiro de Pêssar hoje, você anula o sacrifício de Yeshua. Outro, que não é bíblico também,
o jejum de Yom Kippur. Se você jejuar para ser perdoado, você anula o sacrifício de Yeshua. Você pode jejuar para edificação espiritual. É um Shabá. Mas você não pode usar aquilo como sacrifício para alcançar a graça. É um sacrilégio, é um pecado. Você anula o sacrifício. Todo aquele sacrifício do templo apontava para Yeshua. Yeshua foi o sacrifício perfeito. Nele encontramos o que mais tem de importante, que é a salvação. Porém, você dizia, então não precisa guardar mais mandamentos. Não, de maneira alguma. Paulo, em Romanos 3,31, quando foi questionado sobre isso, ele dizendo que eles não precisavam mais fazer aquelas práticas judaizantes, ele diz, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira alguma. Antes estabelecemos a lei. Que lei ele está se falando? Ele está se referindo. Nós temos alguns princípios que são antes do Sinai. O primeiro mandamento que nós encontramos em Levítico, em Gênesis, são mandamentos que no passado foi estabelecido antes de Israel. Em Gênesis capítulo 2, versículo 2, nós vemos falar do sétimo dia, que Deus abençoou e santificou. Então, ele é antes do Sinai. Ele não tem nada a ver com sacrifício. Ele não tem nada a ver com perdão de pecados. Quando nós falamos das ofertas, né, que Caim e Abel praticaram, ali não está falando nada de salvação. Não está falando nada de perdão de pecados. Está falando de gratidão. Quando nós falamos sobre as questões de animais impuros e impuros, Noé sabia, porque Deus disse a ele, separe 7 casais de animais puros e um casal de animal impuro. Ele sabia, percebe? Então eram princípios que já existiam. Quais os princípios que foram agregados por Moisés? Princípios para a formação de uma nação, que era lei de propriedade, lei de descanso da terra, lei para reger a nação. Durante 6 anos você trabalharia na terra, deveria descansar no 7º. A cada 50 anos você devolveria a terra para o proprietário anterior. Aí você diz, e as festas bíblicas? As festas bíblicas, nós encontramos algumas que serão celebradas no milênio. Outras que estão sendo celebradas agora porque apontam para o segundo retorno de Yeshua. Então vamos lá. Em Zacarias 14, fala da festa dos tabernáculos. Zacarias 14 fala sobre o milênio. Então no milênio vamos celebrar tabernáculos. E hoje nós celebramos porque nós celebramos a nossa esperança no milênio. Então, tabernáculos está em vigor. Trombetas anuncia a volta de Yeshua e as pragas, está em vigor. Pães ázimos, nós vemos Paulo falando sobre a festa dos ázimos, então está em vigor. Agora, o sacrifício de Pêssar já foi resolvido. Yom Kippur já foi resolvido. Circuncisão não é nada mais. Acabou isso. Mas eu posso me circuncidar? Pode. Porém, em Gálatas, no capítulo 5, ele diz assim, aquele que se circuncida é obrigado a guardar toda a Torá. Você deixa de ser um justo das nações e passa a ser da família de Israel. E as responsabilidades que você tem é maior. Então, eu não digo que você não deva ou deva, mas não significa nada para a salvação. Você pode, na descrição deste vídeo, eu tenho os textos, você analise, você veja e tire as suas conclusões. Eu sou circuncidado, porque na época eu não havia entendido. Na época eu fiquei indignado quando falaram judaísmo messiânico não existe. E realmente não existe, é incompatível. Se o próprio Yeshua disse que o atual judaísmo, os fariseus, o inferno, o lago de fogo, está reservado a eles. Nós vemos também que em Apocalipse, capítulo 2, versículo 9, Yeshua diz para João, estes aí
se dizem judeus e não são, são da sinagoga de Satanás. Por que da sinagoga de Satanás? Porque eles estavam mantendo regras que não estavam mais válidas, ensinando heresias e doutrinas de homens. Então, esta é a forma que eu gostaria que você observasse. Tire você as suas conclusões. Não tem problema se você vai nas observações aí nos comentários falar mal de mim. Pode falar, não tem problema nenhum, não me preocupe com isso. Falem bem, falem mal. Mas não deixe de deixar o seu like, não deixe de deixar o seu dislike, não deixe de deixar a sua crítica e não deixe de deixar o seu joinha ou a sua gratidão. Não vou pedir para você nada, a não ser sabedoria. A sua salvação é mais importante que tudo. Shalom, shalom.